Então vamos começar o primeiro webinar podcast, né? Dos séries webinar do CEDIT, né? Que a gente está querendo começar agora, webinars mensais com especialistas na áreas relacionadas com a tecnologia e inovação, né? E discutir sobre temas diferentes. E a gente está inaugurando o evento com a presença ilustre do professor Anderson, né? Esse mês com um tema super interessante, gêmeos digitais, né? Eu já assisti a essa palestra, ou algo relacionado com essa palestra do professor Anderson. Eu achei bem interessante num ponto de vista porque eu sou físico teórico, mas trabalho na área de computação, na área de inteligência artificial. Para mim, gêmeos digitais era algo técnico, vamos dizer, da lei de programação. Mas depois de ver esse conceito, né, no trabalho que o Anderson fez, acho que esse trabalho relacionado com mestrado dele na engenharia de produção, porque o Anderson é doutor em física da astronomia e tem um mestrado em produção. Então, o Anderson tem várias faces. Uma pessoa hiperativa, carismática, que um dia eu vou ficar igual a ele. Então, ele deu uma visão muito legal sobre gêmeos digitais, sobre a construção de gêmeos digitais, um passo antes que você chegue na implementação computacional e como olhar para o problema uma visão mais geral. Eu achei bem legal e, especialmente, ele aplicou essa ideia para melhorar serviço no sistema SUS, né? Na unidade de saúde pública. Aí, então, eu convido o Anderson para começar e aí, pessoal, a gente pode, se alguém tiver comentar alguma coisa, perguntar, que o Anderson permitiu a gente interromper ele e a gente tem esse webinar no estilo mais interativo. Anderson, você está no comando. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar contribuindo com o CEDIT. A UERJ é um lugar que eu tenho muito carinho, que eu me formei na UERJ Maracanã, mas é a UERJ, somos todos uergianos. Eu sou egresso da UERJ e hoje a minha jornada me levou, hoje estou como coordenador de pesquisa e pós-graduação do GPFEP, do Propex. E é muito legal, né, poder compartilhar isso. Antes de qualquer coisa, eu queria me solidarizar, Vahid, com tudo que está acontecendo lá, todo apoio para você. Acho que isso é importante sempre ressaltar esse apoio ao seu povo e a sua gente lá. Mas vamos aqui ficar no que a gente veio falar, que é os gêmeos digitais. Bom, os gêmeos digitais, ele é mais do que, como você imaginava a priori, uma técnica. Ele não é uma técnica, ele é um conceito. Ele é uma ideia geral. Você poderia até falar que ele é uma... Você poderia falar até que ele é uma teoria. E ele na verdade surge porque a indústria 4.0, que é uma palavra já muito batida, né? Todo mundo fala, já teve no hype, agora é até chato ouvir. As pessoas, você fala de indústria 4.0, as pessoas já torcem um pouco a cara, esse tipo, né? E coisa chata, vai falar de quê? De Big Data, Cloud, mas foi essa cama, né? Porque a indústria 4.0 sintetizou todas as técnicas, Cloud, inteligência artificial, todas as suas ramificações, machine learning, deep learning, a robótica, a integração de sistemas, os sistemas cyberfísicos, o internet das coisas, o IoT. Então, e a simulação, e os algoritmos de simulação, então todo esse arcabouço, quando se juntou, né, e sintetizou esse conceito de indústria 4.0, propiciou nascer esse conceito de gêmeo digital. Mas que esse conceito, ele não vem ali vem antes, por mais curioso que pareça. O conceito de gêmeo digital nasce um pouquinho antes. Eu vou me aprofundar um pouco nisso mais para frente. Aqui é só para mostrar um pouco da força que isso dá, né? Assim, aqui é o número de publicações, esse aqui foi o dado que a gente fez para a dissertação, especificamente tendo no título a palavra gêmeo digital. Então você tem um aumento, eu gosto de usar a palavra tração, né? É um conceito que ganhou muito tração, e diferentemente de outros conceitos que ganham tração e depois caem porque sai na moda, ele
continua ainda, porque ele se ampliou, vou usar a palavra, se espraiou para várias áreas, não só tecnológicas, inclusive da administração e da saúde, porque ele não é uma técnica, ele é um conceito, e esse conceito pode ser aplicado em diversas áreas. Aqui eu vou, antes de entrar na definição propriamente dita e na origem dessas coisas, assim, eu vou deixar claro que é uma coisa que quase todas as pessoas que vão falar de gêmeo digital cometem esse erro, né? Gêmeo digital não é sinônimo de simulação. Gêmeo digital não é sinônimo de dashboard. Gêmeo digital não é sinônimo de premissa. Ele é sinônimo dessas três coisas juntas. É um sistema. Então eu vou ter um dispositivo físico, seja ele qual for. Na definição a gente vai ver que dá até para ampliar um pouco mais isso, né? Eu vou ter um sistema físico. Esse sistema físico vai estar munido de sensores que vão medir variáveis de interesse que eu queira para o meu problema, e vai estar munido de atuadores que vão atuar sobre esse sistema através de uma determinação do modelo virtual. Aí vamos para a parte do modelo virtual. Então, eu vou ter um objeto físico, que ele vai ser modelado computacionalmente, e essa modelagem computacional vai estar sendo alimentada o mais em tempo real possível desse objeto físico. E dentro desse sistema vai ter um processamento que vai me permitir ler essas variáveis, que é a parte da verificação em tempo real, processar essas imagens, fazer simulações e, a partir dessas simulações, fazer predições que vão me permitir atuar sobre o sistema físico. Então, vou dar um exemplo muito simples. Esse motor aqui, eu estou medindo a temperatura dele, então ele tem uma temperatura de funcionamento, eu estou medindo a rotação ou a carga que ele está recebendo, não importa, e o meu processamento está rodando em tempo real. Estou olhando o meu dashboard, está lá o motor, a temperatura. A temperatura começou a subir e ela é uma variável crítica. A minha simulação aponta que daqui a, 15 minutos, ela vai passar do seu limite crítico. O atuador já vai mandar um comando para o atuador, e o atuador já vai reduzir a velocidade da rotação ou vai diminuir a carga. Para quê? Para que essa temperatura baixe, vai acionar um alerta, vai chamar a manutenção, automaticamente vai fazer isso. Então, o conceito de gêmeo digital é a integração do monitoramento em tempo real, da modelagem matemática e da predição a partir de simulações desse modelo alimentado em tempo real. Então, isso é o gêmeo digital. Não é... Porque a gente fica muito só no campo da simulação, só no campo da modelagem, ou só no campo da predição, e não é. O conceito geral é esse. Esse conceito, por mais incrível que pareça, ele nasce a primeira vez que tenta juntar tudo é na missão Apollo 13, com o Michael Griffiths, que é o próximo slide. Mas aqui, essa definição, como é uma tecnologia e é um conceito que está se moldando ainda, né, tem processo de formação, então se você abrir um artigo de revisão hoje, vai ter lá, 45 definições diferentes. Já tem artigos que estão fazendo bibliometria de definições para poder tentar chegar em algum lugar comum. Mas o que eu mais gosto, porque eu acho que ela é mais ampla e ela permite explorar os gêmeos digitais em outras facetas da academia, é essa aqui, né? É uma representação digital realista de ativos, processos ou sistemas do ambiente natural ou construído. Quer dizer, qualquer coisa, essa fita crepe que está aqui, eu posso transformar ela no gêmeo digital. Faço um modelo matemático, calculo o consumo dela, a taxa de aderência da fita, faço todo o modelo matemático, ponho os sensores na maquininha que puxa a fita para ver quanto que está puxando, e a partir desse momento eu posso monitorar a fita, posso monitorar uma árvore, posso monitorar um coração e posso monitorar um foguete, que essa é a figurinha que você vai encontrar em quase todos os livros, textos e artigos de revisão que tem, porque essa é da onde que sai, né? Ele é muito explorado na aeronáutica. Então, qualquer ativo, né, processo ou sistema, eu posso criar um modelo matemático disso e fazer essa metodologia de analisar em tempo real, verificação em tempo real e tomada de decisão sobre isso, fazendo predições futuras
através de simulações. Então, acabou. O conceito de gêmeo digital é isso, acabou a palestra aqui, podemos terminar, mas não é só isso. Por curiosidade, né, o Michel Briggs, ele concatena esse termo, né, gêmeo digital, e o primeiro protótipo disso acontece na missão Apollo 13, que está bem, por sinal, descrito no filme, que eles tinham um modelo, só que não era computacional, era um modelo eletromecânico da cápsula. Então, quando a Apollo 13 deu problema, por várias circunstâncias, um dos astronautas que estava escalado não foi, acho que tinha varíola, uma coisa assim, ele pôde entrar nessa cápsula, que era uma cópia da cápsula de lá, e ficar fazendo simulações mecânicas, né, para verificar qual era o limite mínimo, como ligava o equipamento para chegar na voltagem e tal. Então, esse é o primeiro, vamos dizer, esboço desse conceito de gêmeo digital. Nasce aí, quer dizer, replicar um ativo qualquer, nesse caso foi de forma eletromecânica, não era simulação ainda, mas, de certo modo, o conceito está ali, né, eu poder simular configurações para testar, sem destruir o meu ativo físico, possibilidade que eu ia fazer para frente e monitorar, né? Essa parte na época já era bem difícil, que era por rádio, demorava, sei lá, 1 minuto para chegar os dados. Quando estava na Lua, demorava 1 minuto e pouco para chegar os dados até a Terra. Esse foi um trabalho, um dos resultados do mestrado, né? A gente tentou entender qual era, aonde que o gêmeo digital, em quais campos o gêmeo, essa palavra, esse conceito de gêmeo digital estava introduzido na academia, e ele está conectado com essas ferramentas da indústria 4.0, simulação. Aqui tem tanto utilização da ferramenta quanto a aplicação do gêmeo digital na coisa, né? Então, internet das coisas, design é uma área muito utilizada, dentro de todo o arcabouço da indústria 4.0, sistemas cyberfísicos. Então, é uma ferramenta que está sendo, esse conceito, né, essa ferramenta conceitual, está se esprairando até chegar em gestão. Então, começou a chegar em gestão, começou a chegar em saúde, foi áreas que em princípio, não tinha essa característica assim, né, clara de assim, aplicar uma ferramenta dessa e pôde ser aplicada. Esse aqui é um exemplo de uma forma de aplicação, né? Então, isso aqui é uma bancada de testes de viga, de flexibilidade de viga. Foi feito um modelo matemático dela, você tem um dashboard, tem todos os dados, a pressão, a carga que está submetendo, a força, e dentro do dashboard está fazendo simulações para ver o que acontece. Se antes de sobrecarregar a viga, eu faço uma simulação para ver até onde que ela aguenta, sem necessariamente precisar quebrar ela, no meu modelo matemático. Obviamente, como é uma bancada de teste, depois eu vou lá e testo até para ajustar isso. Aqui tem um exemplo que é um vídeo super curto, só para poder mostrar como dá para modelar um escritório. Então, isso... Deixa eu tirar o som aí. Isso é um gêmeo digital de um escritório. Então, eu tenho um escritório, eu tenho a localização das pessoas, dos espaços, o que elas estão fazendo, e eu posso abrir as tags de cada pessoa, eficiência, entrega, o que cada um está fazendo. Claro que isso é uma demonstração, né? É uma possibilidade de aplicação, mas dá para fazer, não é inviável. Você hoje tem ferramentas como... Você tem ferramentas como Flexim, que foi recentemente adquirido pela Autodesk, que ele permite fazer isso com muita facilidade. Impressionante como o Flexim permite você construir um gêmeo digital de forma simples, né? E esse aqui eu só vou usar um pedaço dele, né? Porque foi muito curioso que as pessoas, foi uma missão da tem que acabar o vídeo. Uma missão japonesa, né, que mandou uma sonda para a Lua, que a expectativa era pousar um rover na Lua, e as pessoas que estavam acompanhando olharam essa imagem aqui e acharam que era real. Isso aqui não é real, isso aqui é um gêmeo digital. Deixa eu voltar aqui um pedacinho que mostra exatamente essa... acho que está por
serve. Aqui. Isso aqui não é nada disso aqui. Isso aqui é um render. Isso aqui é a posição da nave. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, isso aqui é um render da nave. Isso aqui é um render da Lua. Essa é a posição e velocidade. Então, esse modelo matemático aqui, que eles estavam acompanhando em tempo real, não era o modelo, era um gêmeo digital, que tinha lá o seu delay e tal, mas era por onde estava sendo acompanhado em tempo real. E esse objeto não é um objeto de divulgação científica. Aqui realmente estavam monitorando os dados, todo mundo tinha o seu acesso ao seu pedaço, mas ele que era o ponto focal da... Tanto é que quando ele sumiu, né, ele bate a superfície e para, né, porque perderam os dados, ele congelou naquele último frame ali, mas muitas pessoas confundiram achando que era a própria nave. Então, o gêmeo digital, esse conceito, ele tem essa capacidade toda. E aí, eu me deparei com esse artigo, que foi uma aproximação de busca, de uma certa técnica, uma certa forma de fazer prospecção dentro das organizações em lugares que poderiam ser aplicado o gêmeo digital. E ele tem uma coisa simples, né? Você, a partir do que você tem da sua organização, depois disso, que é uma coisa muito difícil para as organizações, é liberar os dados, para que as pessoas possam estudar os dados e ver o que dá para fazer. Eu posso pegar um exemplo aqui, por exemplo, do nosso caso, né, que é ensino superior, os diários. Os diários são um manancial de dados que você poderia transformar isso num gêmeo digital, onde o gestor, em tempo real, ia poder fazer o acompanhamento, inclusive individual do aluno. Clicar lá, aluno Anderson, e achar lá quais as notas, métricas, frequência em tempo real, se está na faculdade ou não está, que para passar tem que ter acesso na catraca, caso a instituição tenha isso, né? Então é possível, de um elemento desse que está lá jogado de uma gaveta ou na pasta de um computador, né, que está lá jogado aquele diário, você daquilo ali transformar num auxiliar de tomada de decisão para a melhoria contínua do seu método educacional. É uma possibilidade. Então, por isso que liberar os dados para acesso é uma coisa importante. É claro que você não vai liberar tudo, você vai criar lá uma certa castra de autentificação de quem pode acessar e não pode, mas liberar esses dados que estão, em geral, em gavetas por aí. E depois disso, ampliar, uma vez feita essa primeira rodada na sua organização, você ampliar essa fronteira um pouquinho mais. Né? Por que agora a gente não vai digitalizar, sei lá? Vamos passar a digitalizar agora coisas que não eram digitais. Então é uma busca contínua de possibilidades de digitalização da organização, já com o intuito dessa implementação do gêmeo digital. E que aí é onde você vai procurar, onde que dá para incrementar isso. E aí, nesse ponto, a gente teve a ideia de, que foi o segundo artigo que saiu da nossa dissertação, de incrementar isso depois eu vou voltar nesse aqui, está um pouquinho fora de ordem, depois eu volto nesse. De incrementar isso na vacinação. Estava no auge da pandemia, eu queria fazer alguma contribuição, o Sabadini falou, vai lá, vamos. Você quer ir? Vamos. Então, e aí a gente propôs uma digitalização porque qual era o grande desafio da pandemia? Tinha uma escassez de recursos, que era a escassez da vacina, e tinha uma gestão muito ruim. Tanto é que tinha sobra de vacina, começou aquele corre-corre de sobra de vacina, e tinha gente que ia para um posto que tinha. Então a ideia era, vamos digitalizar o ponto de aplicação. Então cada posto, não é o posto de saúde, é o posto de aplicação. Vai receber um celular, experimentar exatamente o custo disso, um celularzinho. Esse celularzinho vai ser no gêmeo digital daquele posto, que vai ter o quê? Número de doses, quantas doses tem. E aí o gêmeo digital entraria fazendo predição. Já que a taxa de dosagem ao longo do dia é essa, é possível que sobre 10 aqui, que sobre 20 aqui, que falte, sei lá, 30 lá. Então a gestão da saúde ia poder fazer uma adequação disso, né? Pegar um carro, botar o carro lá, pega as 20 lá, leva para cá porque está faltando. E a ideia, a alavanca motivadora foi essa. A rede, o sistema de saúde tem uma rede fantástica, apesar de ser um pouco confuso, de ter muitos sistemas de informações que estavam rodando junto.
mas ela já tem a infraestrutura que liga o Brasil todo, de todos, do posto de saúde aqui da porta da minha casa até o posto de saúde do Amazonas, ele tem algum acesso para poder registrar o posto de saúde e quais são e para poder registrar a utilização do PIN, que ia ser o cartão SUS. Então tinha tudo que eu precisava, tinha uma rede e tinha como localizar os indivíduos, que é o cartão do SUS. Todas as pessoas agora que nascem, já na certidão de nascimento vem o número do SUS. Então todo mundo tem SUS. Então a ideia foi criar essa rede, ia ser escalada, né? Ia ter a casca da União, do Estado, do município, mas quem ia alimentar toda a rede era o município e eram as unidades de aplicação. Através de um celularzinho elementar, tal. O artigo foi até que eu achei que ia ser ignorado completamente, então ele foi citado e saiu um artigo simultâneo na Itália, assim, basicamente a mesma coisa. Saiu os dois juntos, foi bem curioso isso. E a ideia era ter assim, um dashboard, onde cada ponto de aplicação ia ser identificado por um ID, e o gestor ia clicar aqui e ia saber instantaneamente qual a taxa de vacinação, quais vacinas foram dadas, quem está tomando o quê, e ia poder fazer uma gestão muito melhor disso. Naquele momento isso era muito importante, né? Mas depois que o suprimento foi comprado devidamente, isso perdeu um pouco de relevância, mas, quer dizer, existia a possibilidade, existia a infraestrutura, e era possível aplicar, e não era uma coisa muito, muito difícil tecnicamente. Tanto é que hoje o digital tem um nome que já me afastei um pouco disso, perdi o nome que me deram, acho que é SUS Digital mesmo no aplicativo. Ele já traz com ele essa questão de você ter digitalmente seu prontuário de vacinação. Então eu abro ele aqui agora, eu sei quais foram as vacinas que eu tomei, da implementação dele para frente, né? Então não era uma coisa tão difícil de ser feita à época. Isso aqui a gente já falou, que foi só para botei aqui só para poder reforçar, né? Que foi uma publicação nossa que a gente fez. E aí, já que ele perdeu a relevância, a questão da prática, né? Já estava com todo o ferramental pronto, a gente virou para o outro lado, que é para fazer o seguinte, cara. Dá para aplicar, dá para transformar esse tudo que a gente aprendeu numa ferramenta que permita o gestor agora decidir se vai implementar um gêmeo digital ou não na sua unidade básica de saúde. Então a gente criou uma ferramenta, o artigo está aí, estamos tentando submeter, está tomando umas cacetadas aí, mas é porque ele é muito específico da nossa região, né, do sul fluminense, então a gente precisa, de repente, pensar num jeito para ele ficar mais global. Mas era uma ferramenta simples, é um modelo de maturidade, onde a gente definiu 4 níveis e 4 eixos, e essas perguntas saíram de um levantamento bibliográfico que a gente fez de todas as propriedades que relacionavam gêmeo digital com gestão da saúde e gêmeo digital com fatores críticos de sucesso desses projetos. E a gente conseguiu testar o modelo, né? Então aqui são 2 hospitais de grande porte mesmo, tá? Um é o melhor hospital do Rio de Janeiro, tecnicamente e digitalmente, e o segundo é o melhor hospital do sul fluminense. Então são hospitais que tem tudo que deveria ter para implementar um gêmeo digital, e mesmo assim a nossa ferramenta pegou lugares que poderiam sofrer uma melhoria. Esse Amarelinho é uma cidade bastante carente tecnologicamente da região, mas mesmo assim a ferramenta serviu para apontar lugares de melhoramento. E o Verdinho é uma cidade de grande porte da região, que ela, em alguns pontos, até rivaliza lá com os hospitais grandões. Então, foi interessante, resgatando o conceito de gêmeo digital, né, essa possibilidade de você criar ferramentas que permitam, aí eu vou fazer uma amarração futura, né, por exemplo, a redução de utilização de papel, né? Se você pegar a parte de receituário, de guia, de pedido de hospital,
digital, de exame. Você poderia criar, é um caminho que eu acho que a coisa está indo, não sei quando isso vai ser implementado, é você criar um gêmeo digital para o prontuário do paciente. Então, eu vou ter um prontuário que vai ser um gêmeo digital alimentado continuamente com os exames que a pessoa faz. Por exemplo, as maquininhas que a gente tem de tirar glicemia e pressão sendo validadas pelo sistema, ela poderia introduzir dados nisso de forma contínua, né, no seu prontuário, que vai estar no seu celular, e automaticamente isso já poderia gerar alertas. Ó, cada uma semana com a pressão 14/9. Vai no postinho. Vai no postinho que tem um cardiologista lá no posto tal, especificamente. Até para essa gestão do recurso. Então eu acho que o SUS está caminhando para esse caminho. E não sei quanto tempo isso vai demorar. Mas existe uma infinidade de possibilidades de aplicação disso, né, na gestão, desde coisas muito elementares, como diários, voltando à história do diário, né, que eu estou com isso na cabeça, que eu estou pensando isso aqui na faculdade, fazer um protótipo disso, ou coisas mais complexas a nível, por exemplo, de você digitalizar um hospital. Um dos exemplos que a gente usou na dissertação era criar um gêmeo digital para uma emergência médica. Que você podia fazer gestão das emergências. Isso foi em Nova York, ele propôs isso, então esses gêmeos digitais poderiam conversar entre si para, na hora que a ambulância sair, já tem que volta redonda do protocolo. Teve qualquer acidente, a ambulância leva para a UTI. Mas, de repente, a UTI está lotada e tem o Hospital do Retiro, que é um pouco mais afastado, mas está vazio. Então, de repente, dependendo da gravidade do caso, o gêmeo já direcionaria, não vai para a UTI não, vai para o Retiro, porque lá está dentro dos parâmetros, você pode ir para lá e não vem para cá. Então, é uma ferramenta que tem essa versatilidade muito grande. Isso estava no artigo da Forbes, né? É o que vai receber, é a área de tecnologia que vai receber um investimento gigantesco, principalmente para a área de manufatura, de automóveis, é o que o Google está criando, esse carro autônomo do Google ou do Uber, todos eles estão gastando muito dinheiro com isso, é um gêmeo digital. Né? Ele vai receber informações, ele vai alimentar o sistema em tempo real e vai tomar decisões ali de percurso, de pegar ou não pegar o passageiro. Então, tem muita grana sendo colocada nisso. Para a parte de design, por exemplo, é uma área que serve muito, porque o design tem um problema de design de produto, né? De ficar testando as possibilidades, e com o gêmeo digital ele meio que se autotestaria através da interação com as pessoas. Então, eu vejo uma perspectiva muito grande disso. Agora, tem um ponto que não está aqui e que eu gostaria de ressaltar. Deixa eu outra tá mais bonitinho. É na dificuldade de você apresentar esse conteúdo academicamente para o aluno, né? Assim, pensando na parte de educação mesmo, em sala de aula, né? Tanto a nível de mestrado, a nível de pós-graduação ou a nível de graduação. E não ser tátil, né? Não, é difícil. Tão amplo que não é. Como é que começa isso? Né? Tá bom, temos digital maneiro, mas como é que começa esse processo agora de implementar isso em alguma coisa? Então, eu acho que tem bibliografia para isso, mas eu acho que a gente precisava sintetizar de uma forma a criar ferramentas. Agora, não para verificar, uma vez verificada a implementação com um modelo de maturidade qualquer, criar uma ferramenta de implementação que seja tangível, né? Que, inclusive, o seu próprio contratante consiga ver isso. Né? Eu estive numa conferência da cidade em Barra do Piraí, e questão da Smart City, né? Smart City é um grande gêmeozão digital da cidade. Né? É um cluster de gêmeos digitais, pronto, para ficar mais simples. E tiveram muita dificuldade em ver isso, né? Porque sempre, mas é uma simulação, mas é só uma telinha que vai ficar te dando informação.
Então, eu acho que é um caminho que a gente tem que trabalhar, todo mundo, em buscar trazer isso tangível. Anderson, só te cortando aqui, porque... Não, mas tá bem. Já acho que a gente pode bater papo. Tá, então a gente agora pode tirar dúvidas e trocar ideias, né? Tá bom. Então eu vou começar. Ano passado, ano retrasado, 2023, 2024, eram anos de modelos de linguagem, né? Que surgiu o ChatGPT e outros modelos de linguagem. E galera da computação, galera de IA, você sabe melhor, que estão falando que 2025 é um ano de agentes digitais, né? Agentes de IA, basicamente. Porque modelos de IA, você designa um trabalho a um agente e ele, com a ajuda daquele modelo de linguagem, ele executa as tarefas. Então eu acho que nesse processo de digital twins que a gente tem, realmente estava faltando esse agente que agora a gente tem. Que é para você automatizar mais o processo. Cada vez você reduzir o nível da intervenção humana, ou talvez diretamente. Como você falou, por exemplo, daquela parte de ambulância está saindo, né, levando na emergência, ele vê que não tem, por exemplo, vaga tal hospital, ele direciona para outro hospital, outra emergência. Nesse caso, exatamente pode ser um agente de IA que está fazendo essa tarefa. Porque ele já tem acesso aos dados, então e ele consegue tomar decisão baseada nisso e gerar relatórios. Os LLMs, né? Isso, agentes. Os grandes modelos de linguagem, vai ser devastador. Quando entra nesse papo, eu já começo a ficar muito, muito deprimido, porque ele vai ser devastador em muitos aspectos. Daquele que não entende. Só um comentário, realmente, que essa conversa que o Anderson agora vai comentar, ele comentou na semana retrasada em outro evento na UERJ, que modelos de linguagem não entende, tem um problema grande de alucinação, né, Anderson? Sim. Mas também temos. Sim. Pode você continuar, você vai falar melhor, pode ir. Mas o LLM é esse ChatGPT, para simplificar. Né? Compilou o ChatGPT e todos os amiguinhos, infinitos amiguinhos que tem desses modelos de conversação. São modelos de conversação. São modelos que foram feitos inicialmente para as pessoas conversarem com ele. E numa conversa a gente mente. Numa conversa a gente alucina. Numa conversa você faz eu até usei uma palavra para o chamuio, né? Que você exagera coisas ou minimiza, vai depender da intenção da sua conversa. Então o objetivo do LLM, desse modelo do ChatGPT, é manter você preso num diálogo sem que você saia. É isso. Então você vai lá, oi, bom dia, você, o que você fez hoje? Eu fiz aquilo. Quando vai para um nível de complexidade muito grande, ele começa a inventar coisa porque ele não quer que você vá embora, ele quer continuar conversando. Então ele vai manter aquilo. Você está numa conversa de bar, discutindo sobre teoria quântica de campo, e o cara fala, não, mas tem a parâmetro H. Você fala, não, mas o H não existe, você não tem nem ideia do que é o parâmetro H. Você fala que ele não existe para continuar a conversa. Então os LLM fazem isso. Quando você pensa agora em acoplar isso aos gênios digitais, o que ele vai fazer? Ele pode ser um alimentador do gênio de tomar decisão. Então você vai pegar um modelo desse de linguagem, vai treinar ele para uma coisa muito específica. Sei lá, por exemplo, para tomar decisão, você vai levar para um hospital A ou para o hospital B. Então você vai lá pegar um machine learning, vai fazer um treinamento supervisionado dele, até ele chegar lá no parâmetro que você quer de 80 e poucos por cento, 90 e poucos por cento de acerto, que já ficou maior do que um acerto humano. E aí ele vai tomar essa decisão no chat. O cara da ambulância lá, o atendente vai falar, o paciente está com o quê? Dor de cabeça, sangramento no pé, torção. Ele vai ver, prioridade desse cara está num ponto X, vai para tal hospital. Então ele aguentaria ficar na ambulância 30 minutos sem ter dano. O outro está lotado, então vai lá para o outro hospital. Então essa gestão, esse acoplamento, e a ambulância seria, a unidade de atendimento seria o gênio digital. Ia estar sendo monitorado em tempo real, posição, quantas unidades está atendendo, se está abastecida, se não está abastecida, se tem todos os insumos necessários, se tem gasolina no tanque.
o nível de estresse. Isso é uma coisa que o gênio digital está sendo muito usado para o nível de estresse da pessoa. Então, eu monitoro ela a partir de um gênio digital, com que? Temperatura, pressão, oxigenação, parâmetro do ocular, e ok. E a partir daí, esse gênio digital está monitorando e ele toma a decisão, manda para o gestor. Ó, esse cara está com risco 2 de cometer erro, precisa de uma pausa de 5 minutos. Aí o gestor dá a pausa. Aonde vai entrar o LLM? Tira o gestor, bota o LLM. Aí ele vai tomar essa decisão. Entendeu? Entendi. Por isso que eu estou apavorado com isso. Assim, daqui a 10 anos, ou eu vou estar errado e o Miguel Nicolete vai estar certo, ou eu vou estar certo. Eu quero estar errado. Mas eu acho que vai ser devastador para o mercado de trabalho essa questão dos auxílios. Os empregos, ainda mais que vai afetar as pessoas que têm um emprego de baixa renda. É o atendente de telefone. Pessoas que acabam de entrar no emprego. Eu vi saiu uma reportagem, acho que essa semana, uma notícia, que IA, o que vai afetar muito são as pessoas daquelas vagas júnior, que estão querendo entrar agora. Vou deixar o Anderson mais doido ainda. Que imagina o seguinte, eu sou leigo, sou executivo, tenho que tomar decisão se eu aplico ou não aplico o gênio digital. E aí a pergunta é a seguinte, qual o grau de confiança, Anderson, eu posso ter numa ferramenta, por exemplo, como a que você desenvolveu, para avaliar o grau de maturidade? Sim, essa é uma coisa que faltou fazer, né? Não, eu sei, mas assim, qual o grau de confiança eu sou leigo, eu estou olhando esse negócio todo, eu acho fantástico, mas assim, até onde eu confio no que está por trás dessas ferramentas de decisão? Para que eu não caia não é nem numa alucinação, que eu não caia num viés que foi automatizado de alguma forma no gênio digital. No caso gênio digital, eu acho que a conferência vai se dar no processo de implementação. Porque aí você vai escolher quais os parâmetros que você vai automatizar. Então você vai falar para o seu cliente, ó, a gente vai automatizar isso aqui vai ser essa, porque o gênio digital ele tem autonomia, mas essa autonomia você aperta os botãozinhos ainda, né? Agora, quando você coloca vamos chamar de os algoritmos autônomos de tomada de decisão, aí perdeu o controle. Aí você vai nos treinamentos, né? Você vai imaginar, qual é que as pessoas usam como contra-exemplo às vezes. Existe uma IA da Siemens que detecta câncer de mamário com 87% de chance. Aí ela fala assim, pô, mas eu tenho um médico, que é o doutor fulano, que acerta 100%. Pô, mas é um médico, não é o SUS inteiro. Então, para o SUS inteiro, a utilização dessa ferramenta vai ser vantajosa. Até no erro, vai errar. Mas o médico da ponta que está recém-formado, ele erra mais do que a IA. Esse que é o ponto, entendeu? Então, aí onde entra a minha agonia, vai criar uma distorção onde você vai jogar essas automatizações para onde? Para a educação, para as classes mais baixas, da medicina, para as classes... O ricão vai continuar indo no médico, doutor fulano, ele já vai, e ele acerta 100% de vezes. Então, as IAs vão impactar muito as classes mais baixas em relação às classes mais altas. Agora, voltando à sua pergunta, não fugir dela, no caso, com a introdução da IA, eu acho que vai ser mais fácil você convencer o seu cliente. Tem alguma coisa tocando aí. Vai ser mais fácil convencer o seu cliente, porque isso caiu no gosto popular. Isso está no mainstream, está todo mundo falando disso. Então eu acho que vai ter aceitação. Okay. Ilan, agora acho que Ilan levantou a mão há muito tempo, mas a princípio você pode entrar na conversa quando você quiser, mas como um homem nobre e muito educado, eu senti isso. Mas
Sentir à vontade. Então, obrigado aí, prazer em vê-lo, né? Vê-los também todos, né? Poxa, é muito bom. Assim, a primeira chamada de atenção foi quando em aulas, eu sempre apresentei aquela aula do café, que apresenta quanto tempo a pessoa está servindo o café, quem entrou há mais tempo, bem parecido com a imagem que o Anderson mostrou, que é bem interessante, né? Você saber há quanto tempo a pessoa está no teu café. Será que ela está ali consumindo ou será que ela vem todo dia ali para ficar no computador, né? Então, essa imagem ela aparece bastante em vídeos do YouTube e me chamou bastante a atenção. E aí agora, vendo, né, dentro da saúde, pensando também, né, em quanto de estresse que o funcionário ele já está ali trabalhando na ambulância, ele tem. Então, é muito interessante as grandes dificuldades de interoperabilidade que tem justamente com os sistemas externos, no caso do SUS, deve ter bastante desafios para conseguir essa interoperabilidade. E em relação à educação também, que é a terceira coisa, pensando em educação à distância, e aí voltando para as plataformas digitais, porque a educação à distância funciona com as plataformas digitais, e atualmente no Ministério da Saúde eu também estou com alguns trabalhos que eu vou ter que fazer monitoramento de entregas, de sistemas. Então eu fico pensando, poxa, a gente está sendo chamado para ajudar porque existem centenas de sistemas no Ministério e as empresas com as equipes entregando ali os artefatos e a gente precisa ver se aquilo está de acordo com o contrato, se está tudo direitinho. E a ideia é justamente nesse monitoramento, onde você tem que receber um material, deve haver um padrão, né? E a gente está justamente buscando isso, uma metodologia para você verificar isso, para criar um padrão. E os gêmeos digitais provavelmente devem ter essa condição de armazenar esses dados, processar e verificar realmente, olha, Ilan, você está aí com 5 sistemas e o fulano está com 20 sistemas. Mas os 5 sistemas do Ilan são sistemas que demandam muito mais tempo, eles têm mais complexidade do que o outro, então até que ponto os gêmeos digitais eles podem dar essa condição, né, da pessoa perceber como que ela está trabalhando, principalmente na gestão de serviços, né? Com plataformas. Sim. Eu tenho a suspeita, você falou em plataformas, eu estou pensando nas Big Techs e das amiguinhas, que elas estejam fazendo a utilização dessa metodologia do gêmeo digital em clusters deles, de pessoas. Eu acho que permite um monitoramento muito mais simples. Então eu crio esse meu elemento pessoa Anderson, quais são as variáveis que me interessam, que são os cookies que me interessam dele, e a partir daí eu começo a monitorar em tempo real e fazer a predição. Essa predição é a tal da previsão de demanda. E aí você pode adaptar isso para qualquer outra coisa. Em vez de fazer uma previsão de demanda, eu quero fazer uma previsão de conferência. Então eu quero, a partir do recebimento das minhas coisas, do que for, sistemas, projetos, caixa, brinquedo, a seringa, e a partir da qualidade do recebimento desses objetos, qual é a previsão dessa qualidade se manter ou não? Estou começando a fazer previsões, aí a partir do monitoramento. Então ele serve muito para monitorar sistemas e fazer esses ajustes de curto prazo, para evitar dano. Para onde que pulou depois da espacial? Foi para as turbinas de avião. A Boeing ou a Boeing americana, né? É a francesa, Airbus. Não é Airbus que é francesa? né? As turbinas, elas têm um gêmeo digital e elas são monitoradas da sede. Todas as turbinas. Então, da sede, o cara tem uma prancheta lá e ele tem um monitor e ele tem acesso aos dados em tempo real de todas as turbinas fornecidas pela Airbus. Uma loucura, né? Você vê um mapa de avião que tem, mas ele consegue fazer isso. É claro que isso é um serviço vendido, né? Não é porque você comprou a turbina que você tem que pagar o serviço de análise.
mas é um serviço que permite você analisar essa coisa e evitar danos. Tem um serviço mais simples, chama Tracker, se eu não me engano. Os caras conseguiram fazer um dispositivozinho para vibrações, né? Eles pregam um equipamento muito simples, simples porque é pequenininho, né? Muito pequenininho num motor ou numa máquina qualquer, e a partir da vibração eles fizeram uma IAzinha que vai on-board no equipamento, que faz a análise de Fourier dessa vibração e ela prediz as quebras, as possíveis quebras da máquina, porque ela teve tanto dado. Então, essa série de Fourier, com essa distribuição de frequências, a quebra provável desse motor é o eixo que está desbalanceado, é o rolamento que está com algum problema. Então, isso já tem serviço e isso não é nem tão caro, é barato. Relativamente, para uma empresa é relativamente barato. E isso é um gêmeo digital, ele está em tempo real, lendo a máquina, transmitindo os dados para a nuvem está processando e está mandando informação. Manda a sua equipe lá. Essa atuação, você pode flexibilizar um pouco, né? Não precisa ser a atuação direta, o ideal que seja. Mas pode ser uma equipe, manda um alerta, fala, equipe, vai lá porque está tendo um problema. Então, eu acho que o gêmeo digital é porque você vai construir ele para a sua necessidade. Eu vejo muito assim os exemplos que você tem trazido bastante em cima de produtos, em cima de os objetos produtos. E eu vejo assim um campo muito aberto para a área de processos e sistemas, né? Assim, muito, muito aberto, porque está muito focado em produtos. É a turbina, é a máquina, é o equipamento. Agora, o escritório me chamou muita atenção, né? O controle do escritório, o desempenho das pessoas, ainda mais, né? Da parte do ser humano, psicologicamente, quem está mais cansado, poxa, você mediu o cansaço a partir da produtividade da pessoa. Não, está caindo a produtividade ali. Será que a pessoa ali não está cansada, está estressada? Isso, assim, um campo, assim, abre muita... Abre muito. Muito Tem um legal. artigo que a gente não colocou na dissertação, porque ele aí abriu muita coisa, aonde eles fizeram um apanhado de todas as publicações da PubMed que associavam configurações da íris com coisas. Então, assim, fadiga, tensão, excitação, e aí você poderia criar um óculos, glass qualquer, que vai ver isso e cria um indicador para um piloto de caça, por exemplo. Você quer saber qual a condição de um piloto de caça. Que condição que esse cara está, por mais treinado que ele seja. Você pode criar um dispositivo desse. E em processo, sim, claro, você pode imaginar. O que a gente fez para vacinação foi processo. A gente estava tentando criar um gêmeo digital para o processo. Que era uma ideia boa. Aquela ideia foi uma das... Tive poucas ideias boas na vida. Aquela ali foi uma. Eu não peguei o escopo de vacinação. Foram quantas unidades? Você mostrou lá os QNES, que são os estabelecimentos, e os pontos de aplicação. Unidades assim, qual foi o escopo disso? Kátia, não vou lembrar de cabeça, mas chegava a 1 milhão. Porque em cada município, a gente pegou aqui Volta Redonda, no posto de saúde tinha 2 unidades de aplicação. O posto tinha 2 equipes aplicando. Cada equipe era uma unidade de aplicação. Então, e aqui em Volta Redonda tem 20 e poucos, 30 e poucos postos de saúde, isso aí esbarrava no 1 milhão fácil. Mas mesmo assim, é claro que tem, mas a rede já está suportada a isso, porque aquele posto, se não está, deveria estar conectado na internet. Porque é do SUS, tem que estar. Todo posto de saúde tem que estar conectado na internet. Então, a infraestrutura tinha para suportar esse, mesmo que não fosse 100% tempo real, né, que fosse anotando e ali em algum momento... No final do dia mandava lotes... Não, no final do dia não podia ser, porque aí não ia dar para fazer a previsão. Mas pelo menos no meio do dia fizesse, e depois, perto do fechamento, para poder ter essa estimativa... mas o ideal é que fosse por amostragem. Aí ia ser um leitor de QR Code, ali o QR Code da vacina. Então foi bem legal. Quer dizer, esse conceito de tempo real, ele é muito importante, né? Não dá para deixar para o final do dia e você ter esse gap assim, não, né? Tá. A explosão do gêmeo digital, por isso estão botando tanto dinheiro, é o 5G.
Quando o 5G vier, aí a coisa vai para outra pegada. Porque aí sim a gente vai começar a falar em tempo real. E mesmo assim, na saúde ainda tem as dificuldades lá do Brasil, né? Eu me lembro que eu dei aula uma vez, pessoal do Acre, 5 horas da tarde acaba a internet. Não, desliga a internet. Não, você não pode dar aula depois das 5, mas o curso vai até as 6. Não, mas até as 5. Você dá um teu jeito aí para você terminar às 5, porque a gente não tem internet, não dá para fazer à distância. Tem essas limitações aqui no Brasil, né? Sim. No Amazonas tem uma coisa muito curiosa, que as antenas ficam apontadas pro zênite, né? Elas ficam com a bacia para cima. E aí quando tem a chuva da tarde, que todo dia chove à tarde, cai tudo. Cai rede, cai internet, e as bacias enchem. É bem curioso isso. Muito bom. Pessoal, algum comentário? Conversa. Eu estou tentando manter dentro de 1 hora. Não sei se... Daqui a pouquinho. Já estão me apertando aqui já. Sim. Sabatini, você está muito... É uma curiosidade. Se eu fosse começar a olhar esse assunto agora, eu sou leigo, nunca ouvi falar, fiquei encantado com o que você mostrou. O que você recomendaria? Por onde eu começaria para entender esse mundo dos gêmeos digitais? Imagina que eu sou um professor de comunicação e expressão, e estou encantado com isso. Sei lá, que caminho você sugeriria para... Seria muito arrogante começar pela minha tese, né? Não seria muito... Deixa eu pegar aqui. Em português, em termos de livro, eu acho que não tem nenhum. Nem traduzido. Eu começaria, na verdade, vendo, agora falando sério, assistindo os TEDs do Greaves. Os TEDs dele sempre são muito ampliadores do que ele entende, como ele é super ativista no LinkedIn, está sempre fazendo live, ele é muito, muito ativo. Depois disso, eu pensaria em ler o livro, inclusive dele, que eu até estava procurando aqui, mas eu vi que na Amazon está esgotado. Mas como a Meta usou mecanismos especiais para aquisição de livros, acho que a gente também pode usar, né? Não sei se eu compartilhar aqui. Achei que estava compartilhado, não estava. Enquanto o Anderson compartilha, eu começaria com um vídeo, viu? Anderson, indica um vídeo do tipo aquele do café, só para estimular a curiosidade. Para que serve você controlar ali quanto tempo a pessoa está naquele café? Quanto que ela gastou dentro do conhecimento? Sim. Eu acho que esse é o... Bom, esse é o livrinho. Eu faria isso. TED do Griffith, que aí dá para botar legenda, né? Tem uns que já estão até legendados. E isso aí, procurar aplicações, boa sugestão. Porque aí você vê a potência, né, da coisa. Legal. E recomendaria, em última instância, assim, se tudo não deu certo, procura a dissertação Gêmeos Digitais, aplicação, modelo de maturidade para implementação de gêmeos digitais na unidade pública de saúde. Uma referência em português, que realmente está faltando referência em português. Esse vídeo aqui também, né? Deveria levar um livro, mas eu não tenho mais braço para fazer por hora, pelo menos. Esse vídeo, como o Ilan falou, esse vídeo também na internet. Muito bom. Quando estiver disponível. Gente, eu preciso ir. Tá? Me perdoem, mas realmente eu estou no meu laço agora. Tá. Tem que ir lá, tem que dar aula. Tá. Pessoal, muito obrigado pela presença. Pô, Rafael, você falou uma coisa? Segura a aula. Mais ou menos. Rafael levantou a mão. Na verdade, eu só queria agradecer ao Anderson. Obrigado aí pela apresentação mais uma vez e obrigado aí, uma boa tarde. Obrigado, Rafael. Parabéns. Então, pessoal, muito obrigado e até mês que vem. Eu vou convidar o Ilan, grande Ilan, para palestrante próxima vez. Já adiantando. Então, tchau, até mês que vem. Um abraço. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau.
Abraço, tchau, tchau. Abraço. Tchau.